Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje celebramos a memória do grande São Vicente de Paulo. A presença de Deus em Jesus manifestou-se no caminho da cruz, no dom de si mesmo por amor de nós. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma, comunicando Padre Júnior Pereira. E nesta sexta-feira, dia de São Vicente de Paulo, meditamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Vicente de Paulo, o santo gigante da caridade. Ele viveu na região da França e contribuiu enormemente para a fé, numa época em que era preciso evangelizar, foi preciso reformar o clero, tanto que ele dedicou justamente a que seus padres fossem os formadores do seminário para promover a formação dos padres. Assim, então, os padres lazaristas. São Vicente se dedicou ao serviço aos pobres, à luta contra a filosofia jansenista e tantas coisas. E da sua vida, da sua missão, surgiu a inspiração para as conferências vicentinas no mundo inteiro com Frederico Ozanam. Há poucos dias já ouvimos o Evangelho de hoje, aliás, não o Evangelho, o episódio do Evangelho de hoje. Só que nós ouvimos em Marcos e hoje nós ouvimos com São Lucas. Mas é interessante a gente observar que na versão de São Lucas há um detalhe que os outros evangelistas não colocam. Ele descreve que Jesus estava rezando com os discípulos. Depois da oração é que ele faz aquelas duas perguntas. E com certeza a resposta de Pedro tem o fator de que Jesus rezava por Pedro e tem o fator de que a inspiração divina levou Pedro a dar tal resposta. No entanto, o conhecimento de Pedro é incompleto. Não porque Deus só inspirou um pedacinho ou porque Pedro não prestou atenção em tudo que Deus estava inspirando, mas porque se trata também de um processo que o próprio Jesus tinha a missão de revelar ao mundo. E era preciso que os discípulos compreendessem que não basta saber que Jesus é o Messias, mas compreender a dimensão, o sentido do messianismo de Jesus. E isso também não é uma compreensão lógica. Eles teriam que experimentar isso e vencer aquilo que era o pensamento e a cultura judaica. Responder à pergunta de Jesus
quem sou eu, significa compreender o propósito da sua vida, da vida de Jesus. E esse propósito passa pelo caminho da entrega no mistério da paixão, morte e ressurreição. Portanto, o mistério da cruz. A nossa vida depende disso. E havia muita gente confusa acerca da pessoa e dessa pergunta mais importante do mundo. Como continua tendo? Às vezes até nós, que já seguimos Jesus, que vivemos a graça batismal, a vivência eclesial, ainda não compreendemos quem é Jesus e qual é a dimensão desta vida de Jesus. Então não basta ter uma ideia pronta sobre Jesus. Somente pela graça de Deus que nós também adquirimos na intimidade e na oração. É na comunhão com Jesus, no mistério da cruz, que é possível compreendê-lo. Precisamos então nos aproximar de Jesus, deixar que Ele nos oriente. Neste dia, Senhor, ao meditar a Tua palavra, em primeiro lugar, eu quero do mais profundo do meu coração fazer uma profissão de fé. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que Tu és o Salvador da humanidade, que tomastes a nossa carne, viestes ao mundo para pagar o preço do nosso pecado, para nos resgatar para Deus. Agora eu te peço, Senhor, envia-me Teu Santo Espírito, faz-me compreender o Teu Evangelho, para que eu compreenda a dimensão disso na vida da igreja, na minha vida e na minha missão como batizado. Não permita, Senhor, que eu apenas me aproxime de Ti numa situação tão ínfima e rasa, mas ensina-me a compreender o mistério da Tua presença e amor. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.